Chegamos ao fim do nosso projeto, do nosso evento, mas é só o começo da sua jornada rumo a esse parto maravilhoso que eu tenho certeza que você merece, porque eu tô aqui hoje para te falar a real, a verdade do que vai acontecer no teu dia. E aí você vai tomar a sua decisão de que caminho você quer seguir. Então são 17 anos atendendo gestantes, atendendo partos, e eu posso te falar com experiência, com propriedade, que o que eu vou te passar hoje vale ouro. Então, para começar, eu quero saber assim, qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre o parto normal que te deixou com muito medo? Quantidade de coisa que a gente escuta por aí, que vai colocando um monte de medo, um monte de empecilhos na nossa cabeça e a gente se vê perdida. Eu sei porque eu já estive aí também. Eu morria de medo, e mais até, talvez, do que você que tá aí me ouvindo, eu escutava coisas absurdas, porque o que eu queria era parto domiciliar. Então, imagina, pra vocês terem uma noção, o meu próprio médico, porque eu fiz todo o meu pré-natal no SUS, tá? Então, muita gente aí fala, mas a Tiffany, ela conseguiu porque, né, ela tinha equipe, porque ela tinha dinheiro, porque ela tinha não sei o quê, porque... Não, meu amor, você acha mesmo? Também tive pelo SUS... também tive que ralar para conseguir meus partos, então eu sei muito bem o que você tá passando. E eu escutava do meu médico do pré-natal, que ele dizia assim, você é aquela louca, aquela índia, que vai ter o parto em casa. Era nesse nível. Depois que acontecer alguma coisa com o seu bebê, não vem chorar, hein? Desse tipo, tá? Então eu também já escutei muita coisa, e eu também já fiquei com medo. Mas eu posso te dizer que o parto não precisa ser assim. Escuta isso que eu vou te colocar agora nesse vídeo, mas escuta analisando cada detalhe. Preste bastante atenção. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar através de estudo de casos. A gente aprende muito com os acertos e com os erros das pessoas. Então, escuta e preste atenção em cada detalhe que cada um desses vai falar. Muita gente se dedica horas por causa de uma festa, por causa de alguma coisa, e o nascimento do seu filho é uma coisa que vai acontecer somente naquele momento, né? Essa assistência que ela fornece, esse laço que é criado com o casal, auxilia muito durante o trabalho de parto. E às vezes as pessoas não se preparam para isso e acabam deixando na mão de médicos ou de terceiros. O verdadeiro entendimento do que acontece com o nosso corpo para ter um parto. E o curso justamente traz essas informações para você ser protagonista. Aprender como eu poderia auxiliar minha esposa a passar por cada uma das fases de uma forma tranquila. Um parto com um resultado feliz. Quebrar alguns tabus, principalmente quanto ao parto normal. Explicou as fases do parto. Tem que haver uma sintonia e a parturiente, nesse momento, sentir-se amparada, sentir-se amada. O papel do companheiro em cada momento, tem momentos que você tem que estar mais perto, momentos que você tem que se afastar. Quais os processos que estariam acontecendo na data do nascimento do meu filho. E a Tiffany é uma pessoa que tem muita experiência nisso, né? Já passou por vários partos e a gente confiou muito nela. Eu super recomendo que todas as mulheres e os pais, os acompanhantes, tenham esse conhecimento para poder ter um parto natural, sem medo, que ele possa acontecer da forma que ele deve ser. Nesses relatos, a gente consegue perceber pontos muito importantes para o planejamento do seu parto. Eu trouxe aqui 2 pais falando da importância do envolvimento, do laço familiar, da parturiente se ficar tranquila, calma, se sentir amada e protegida, que é possível ter um parto feliz e tranquilo. Então esses são alguns alunos dos mais de 7 mil que eu já tenho e vários relatos positivos, te mostrando e te provando que o parto não precisa ser esse sofrimento. Não precisa ser essa dor, não precisa ser essa angústia. Tudo pode ser diferente desde que a gente tenha um planejamento, desde que a gente execute, desde que a gente faça algo realmente diferente. O trabalho que eu faço é o trabalho de uma mentoria, é o trabalho realmente de alguém que vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho. Mas você precisa me ajudar para eu poder te ajudar. Então a primeira coisa que eu preciso, como uma cerimonialista, ontem a gente brincou, comparou, né? Como se eu fosse a cerimonialista da sua festa, a cerimonialista do seu parto. Quando você chega para organizar qualquer situação, seja ela uma festa de 15 anos, seja ela um casamento, qualquer coisa que seja, quando você chega para uma cerimonialista, para alguém que planeja isso e executa, ela vai te fazer algumas perguntas básicas. Então eu vou te fazer uma pergunta básica agora e eu preciso da tua resposta, porque aí a gente vai começar a partir de agora a planejar realmente esse parto.
Então eu preciso saber qual é a sua realidade atual. Preciso que você me diga se você vai ganhar, por exemplo, no SUS ou se você vai ganhar no particular, no plano de saúde. Me escreve se você vai ter equipe ou não. Eu preciso de detalhes agora para que a gente possa saber qual o caminho que a gente vai conduzir o seu parto. Nós temos o cenário das meninas que vão pelo SUS, nós temos o cenário das meninas que elas vão ganhar pelo plano de saúde, e aí, pelo plano de saúde, você pode ter a sua equipe contratada, particular, ou você pode ganhar com um plantonista. Existe uma grande diferença entre os cenários. E a primeira coisa quando a gente faz um planejamento de um parto é saber todos esses detalhes, porque vão fazer a diferença. Mas existe uma coisa muito, vamos dizer assim, que vocês acabam confundindo, porque vocês acabam acreditando que quando você vai com um plantonista, você tem um cenário. Quando você vai pelo SUS, você tem um outro cenário. Ou quando você vai fazer com um particular, você tem um outro cenário. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar que, na verdade, todos os caminhos vão ter dificuldades e todos os caminhos são os mesmos. Tudo depende de você e da análise que você faz do seu caso. Nesses relatos que eu acabei de colocar para você, nós temos várias situações. Eu não escolhi assim, aleatório. Eu peguei cada um deles. O primeiro caso foi com uma equipe totalmente particular, com um médico aqui de Curitiba, renomado, que faz o atendimento do parto humanizado. Ela contratou uma suíte de parto, ela tinha banheiro, ela tinha tudo. E o marido estava ali falando, né? No segundo caso, foi com um plantonista. E o último caso é uma gestante que o parto dela foi tão rápido, que nasceu em casa sem ninguém. Então eu escolhi a dedo esses 3 relatos, porque são relatos completamente diferentes, mas que o final foi o mesmo, vocês viram? Todos eles falaram que foi a melhor experiência possível, que o parto foi um parto feliz, que teve um envolvimento familiar, que teve um vínculo entre o parceiro, o acompanhante, que a gestante estava tranquila. Então, independente de onde a gente vai ganhar, se pode acontecer do nosso bebê nascer, inclusive, em casa, de tão rápido que foi, pode ser que você ganhe com um plantonista, como pode ser que você ganhe com a sua equipe. Ou pode ser também que todo o teu plano que você fez vá por água abaixo e você tenha que ir para uma cesárea, por exemplo. Então, todos os caminhos, a gente precisa estar preparado. É isso que vai fazer a diferença. E eu falo isso com propriedade, porque eu contratei equipe também, contratei a doula no meu primeiro parto. E o que aconteceu? A doula não apareceu. E eu pari sozinha, eu e o meu marido. Então, quando eu pergunto para vocês, lá nos stories, por exemplo, se você está preparada para o parto, é isso. Será que você realmente está preparada para todos os caminhos que o parto pode tomar? Será que você está preparada para um parto induzido, para um parto conduzido, para uma cesárea intraparto, para um parto domiciliar desassistido, para um parto natural? Todas as situações a gente tem que estar preparado.